Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuando aqui as nossas aulas na modalidade EAD, através das videoaulas gravadas. Espero que vocês estejam sobrevivendo à pandemia e que retornem às aulas presenciais, que a gente consiga retornar com essas aulas presenciais o mais rapidamente possível e que vocês retornem sadios física e mentalmente, apesar de todos os problemas que estamos passando por essas semanas. Bom, o tema do nosso vídeo e da nossa aula dessa semana é as independências na América Espanhola. Então nós estamos nos aproximando aí da independência do Brasil, que é um processo que a gente vai começar a estudar a partir do próximo vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as independências dos países que faziam parte das colônias espanholas na América. Lembrando que a gente já viu a independência dos Estados Unidos, que era uma colônia inglesa. A gente já viu a independência do Haiti, que era uma colônia francesa. Agora a gente vai falar das independências da América Espanhola. E em seguida a gente vai começar a falar do processo de independência do Brasil. Esse conteúdo das independências da América Espanhola é um daqueles conteúdos que só o pessoal da administração vai ver, né? O pessoal da informática, por ter menos aulas, né, por só ter aula de história no segundo e no terceiro ano, é um dos conteúdos que eles acabam não vendo. Nesse primeiro slide aqui, que é o slide de título, temos aí a imagem de 3 pessoas envolvidas na independência de alguns dos países da América Espanhola. A gente vai falar de cada um deles ao longo desse vídeo, mas eu queria que vocês prestassem atenção no que esses 3 personagens têm em comum. Então reparem bem na imagem desses 3 personagens, observem os traços que eles têm em comum e depois a gente vai discutir se isso é só uma coincidência ou se de fato as independências da América Espanhola têm a ver com esse fato em comum que esses 3 personagens aí que vocês estão vendo têm entre eles. Só para que vocês saibam, assim, de saída, do lado esquerdo é o Iturbe, é um dos líderes da independência do México. O do centro é o José de San Martín, que liderou a independência de alguns países da América do Sul, como a Argentina, o Peru, o Chile, né, foram países que ele ajudou a independência, mas ele parte da Argentina. E do lado direito a gente tem o Simão Bolívar, que é uma figura ainda muito cultuada até hoje em países como Venezuela, Bolívia. A Bolívia, inclusive, tem um nome em homenagem ao Simão Bolívar. E em outros países foi onde ele participou das lutas de independência. Antes que alguém pergunte, esses personagens fazem parte do grupo de personagens históricos conhecidos como Libertadores da América. E a competição de futebol de clubes da América do Sul tem esse nome justamente em homenagem a essas figuras que lutaram pela independência dos países sul-americanos. Aliás, os países da América Latina, de um modo geral, né? O Iturbe no México, na América do Norte, mas enfim, estão inclusos aí entre os libertadores da América, esses personagens e alguns outros, ok? Então vamos lá, esse mapa aqui, pessoal, mostra o Império Espanhol na América no ano de 1800. Então ali, quando a gente está há poucos anos de iniciar o processo de independência dos países latino-americanos colonizados pela Espanha, tudo que vocês estão vendo em vermelho era colônia espanhola. Então percebam que a Espanha controlava a maior parte dos territórios da América como suas colônias. Aí a gente tem, né, essas colônias eram divididas em vice-reinos, né? Não era tudo uma administração só, a Espanha dividiu em diferentes administrações, e aí a gente tem os principais vice-reinos. Esses vice-reinos também eram divididos em territórios menores, mas os principais territórios eram o vice-reino de Nova Espanha, que pega ali boa parte da América do Norte e um pedaço da América Central, inclui, por exemplo, o México. A gente tem na América do Sul o vice-reino de Nova Granada, que inclui territórios que hoje seriam Venezuela e Colômbia, principalmente, e alguns outros territórios. A gente tem o vice-reino do Peru, que pega um pedaço do que hoje é a Bolívia, o Peru,
alguns territórios que hoje pertencem ao Chile, e a gente tem ali o vice-reino do Rio da Prata, que pega ali alguns territórios que eram do Chile, Argentina, Peru, aliás, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, alguns territórios que hoje pertencem à Bolívia. A Bolívia pega territórios que hoje a Bolívia pega territórios que pertencem a diferentes vice-reinos. E esses 4 vice-reinos, após a independência, se dividiram em diversos países. A gente vai tentar entender um pouco por que isso acontece. Para entender o processo de independência dos países da América Espanhola, a gente precisa entender um pouco como que era a sociedade na América Espanhola. Então, entender um pouco os grupos sociais que existiam, porque essas diferenças entre grupos sociais vão ser importantes para a gente entender por que alguns grupos apoiaram a independência, outros grupos não apoiaram a independência, e entre os que apoiaram porque existiam projetos diferentes para a independência dos países. Nem todo mundo que queria independência queria a mesma coisa depois da independência. A gente vai ver que tem coisas em comum com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, todo o terceiro estado queria acabar com o antigo regime, mas depois que acaba o antigo regime, cada grupo social, cada setor da sociedade queria coisas diferentes. Os girondinos queriam uma coisa, os jacobinos queriam outra, os sans-culottes queriam outras. Então, nas antigas colônias espanholas vai acontecer a mesma coisa. Alguns grupos vão se unir para lutar pela independência, mas eles vão querer coisas diferentes. Alguns vão querer república, outros vão querer monarquia, alguns vão querer voto universal, outros vão querer voto censitário. Então, isso também vai acontecer na América Espanhola, e a gente vai ver também que acontece no Brasil. A gente tem projetos diferentes para a independência do Brasil, né? Mas isso é um tema de outras aulas. Então vamos lá. A elite da sociedade colonial espanhola, né, da América Espanhola, era formada pelos chapetones. Os chapetones eram brancos puros, considerados puros. Por que brancos puros? Porque eles nasceram na Europa, eles nasceram na Espanha e vieram morar na América. Então eles são europeus legítimos. Eles também eram chamados de peninsulares, né, fazendo referência ao fato deles terem nascido na Península Ibérica. Então os chapetones são a elite, são os espanhóis que vêm morar na América. Eles nasceram na Espanha e vêm morar na América, são os espanhóis legítimos. E eles equivaliam a apenas 0,3% da população. Então, de cada 1.000 habitantes da América colonial espanhola, só 3 eram nascidos na Espanha. Então, é uma proporção muito pequena. Mas, apesar de serem uma fração muito pequena da população espanhola, eram eles que ocupavam os principais cargos da colônia. Então, os principais cargos administrativos e de comando do exército pertenciam aos chapetones. Então a administração espanhola fazia questão de colocar espanhóis nascidos na Espanha para controlarem suas colônias. Isso mantinha o poder da colônia nas mãos dos espanhóis. E aqui na imagem do lado direito a gente tem uma imagem que representa uma família de chapetones, né? As vestimentas tradicionais, né, de pessoas ligadas às classes mais altas da Europa. Depois nós temos os criollos. Os criollos, na sociedade colonial espanhola, eram brancos, descendentes de espanhóis, mas que nasceram na América. Então, se você era filho de espanhóis, mas nasceu na América, você não era do grupo dos chapetones, você era um criollo. Então, os criollos eram considerados cidadãos espanhóis, mas eles eram, na época, eles chamavam de espanhóis americanos, porque nasceram na América. Como eles nasceram na América, eles não tinham o mesmo acesso a cargos de elite que os chapetones, ok? Os criollos eram 20% da população, então a cada 10 habitantes da América colonial espanhola, 2 eram criollos. Esses criollos eram os grandes proprietários de terras e minas, porque como já eram nascidos na Espanha, já eram, aliás, nascidos na América, como eles já nasceram na América, eram eles que controlavam as principais atividades na América. Os chapetones vinham da Espanha ocupar os altos cargos da administração colonial.
Agora, os negócios da colônia, as atividades produtivas, eram tocadas, eram comandadas pelos criollos, que já eram nascidos na América, eram de famílias americanas, apesar de descendentes de espanhóis, eram brancos, descendentes de espanhóis, mas nascidos na América. Então eram eles que eram os proprietários das terras e das minas de extração de ouro e prata nos diferentes vice-reinos das colônias americanas da Espanha. Os criollos ocupavam alguns cargos importantes, eles ocupavam altos cargos municipais e ocupavam altos cargos no exército. Então eles comandavam tropas no exército, eles tinham cargos altos nas administrações municipais, eram eles que controlavam as câmaras municipais, que nas colônias espanholas eram chamadas de cabildos, né? Então as câmaras que criavam as leis e governavam as cidades eram ocupadas em sua maioria por criollos, mas eles não participavam das grandes decisões políticas, como os principais cargos das colônias, o cargo de vice-rei, os cargos que seriam equivalentes a ministros ou as grandes tomadas de decisão nas colônias espanholas, pertenciam aos chapetones. Então os criollos tinham poder econômico, porque eram os proprietários das atividades produtivas, eles tinham algum poder político, tinham uma participação importante no exército, mas as grandes decisões eram tomadas pelos espanhóis, não pelos criollos, ok? Então essa diferenciação entre chapetones e criollos vai ser importante para a gente compreender por que num determinado momento os criollos decidem romper com a Espanha, ok? Tem a ver, entre outras coisas, com o fato de, apesar deles terem o poder econômico, eles serem excluídos das principais decisões políticas da colônia, ok? E a grande maioria da população, aí aproximadamente 80% dos habitantes da América Espanhola, era formada por índios, negros e mestiços. Em algumas regiões da América Espanhola, a população negra era bem pequena, se utilizava muito pouco ou não se utilizava mão de obra escrava de origem africana. Em outras regiões, a população de origem africana, mão de obra escrava de origem africana, vai ser bem significativa. Então a gente vai ter países da América espanhola, países de língua espanhola na América, que vão ter uma população negra de origem africana relativamente pequena. Outros países, como por exemplo a Colômbia, aqui na América do Sul, tem uma população negra bastante significativa, muito grande. Isso porque eram regiões que usavam mão de obra africana. Os indígenas também vão ter uma participação importante na população. Muitas regiões da América Espanhola, ainda hoje, a gente tem uma porcentagem muito significativa de pessoas de ascendência indígena, de pessoas de origem indígena, muito mais do que no Brasil, por exemplo, em alguns países da América Latina, na Bolívia, por exemplo, no México, a gente tem um contingente muito grande da população formado por indígenas e descendentes de indígenas, ainda hoje. E a gente tem também os mestiços, ou que eram filhos de branco com negro, ou de branco com indígena, ou de indígena com negro. Então a gente tem uma porcentagem muito grande de mestiços também na América Espanhola. Essa população era a população mais pobre, era a grande maioria da população, mas também era a população mais pobre. E muitos tinham uma vida miserável. Alguns viviam com um trabalho semi-escravo, não eram legalmente escravos, mas eram obrigados a trabalhos forçados. E existia também uma porcentagem da população de escravos. Como eu disse, em algumas regiões da América Espanhola se usava mão de obra africana em grande quantidade, se usava mão de obra escrava de origem africana. Em algumas regiões chegou-se a escravizar indígenas. E em outras regiões, apesar de não se usar a escravidão, se usava no Peru, por exemplo, como a gente viu no vídeo anterior, se utilizava a mita, que é o trabalho forçado, né? Uma forma, digamos, um imposto pago em forma de trabalho, que uma parte da população era obrigada a trabalhar para a administração colonial. Então a gente tem esse trabalho escravo ou semi-escravo, né, o trabalho obrigatório sem remuneração. Portanto, os índios, negros e mestiços, que eram a maior parte da população da América Espanhola, eram explorados pelos criollos e pelos chapetones. Os criollos, que eram os donos das minas de
pedras preciosas e donos dos latifúndios, das grandes fazendas, eles utilizavam a mão de obra desses índios negros e mestiços, e os chapetones, como administradores coloniais, também utilizavam a mão de obra desses índios negros e mestiços, ok? Então esses são os três grupos principais da sociedade colonial espanhola. Os chapetones, que são os espanhóis que vêm morar na América, nascidos na Espanha que moram na América e ocupam os principais cargos administrativos. Os criollos, que são descendentes espanhóis, são descendentes de espanhóis, mas já nasceram na América, são famílias fixadas na América, mas que detêm o poder econômico, são os donos das atividades produtivas, são os donos dos meios de produção, mas não ocupam os principais cargos políticos, por isso as principais decisões ficam para os chapetones. E nós temos a maior parte da população, aqueles que trabalham ou como livres, ou como escravos, ou como semi-escravos, e que são a parte mais pobre da população, são os índios, os negros e os mestiços, ok? Bom, nesse contexto aí que a gente está vendo, ali por volta de 1800, a Europa está vivendo uma bagunça generalizada, e essa bagunça generalizada é influenciada pelas ideias iluministas do século XVIII, a independência dos Estados Unidos, não só não afeta tanto a Europa, mas afeta um pouco, né, porque Estados Unidos era uma colônia inglesa, mas principalmente vai causar um impacto muito grande na América, e a Revolução Francesa, que está bagunçando a ordem social do antigo regime na Europa. Então as ideias iluministas, as notícias da independência dos Estados Unidos e as notícias da Revolução Francesa estão circulando nas colônias espanholas. Então, assim como a gente viu lá na aula sobre Inconfidência Mineira, que havia no Brasil não existiam universidades, então os filhos da elite iam estudar na Europa e muitos voltavam com ideias iluministas. Na América Espanhola existiam universidades na América criadas pela administração espanhola, mas mesmo assim muitos jovens americanos de famílias criollas iam estudar na Europa e voltavam com ideias iluministas. No meio desse contexto, né, notícias sobre a independência dos Estados Unidos circulando, sobre a Revolução Francesa circulando, notícias sobre o Haiti circulando, e as ideias iluministas de igualdade de todos perante a lei, de liberdade, tudo isso está circulando na América. E em 1808, Napoleão, sempre ele, invadiu a Espanha, depôs o rei Fernando VIII, que era o rei espanhol então, e substituiu o rei da Espanha por José Bonaparte. José Bonaparte era irmão de Napoleão. Então, durante um breve período, a Espanha é governada pelo irmão de Napoleão. E o irmão de Napoleão, o José Bonaparte, ele vai adotar uma série de medidas inspiradas na França pós-revolucionária, na França de Napoleão, né? Ou seja, ideias que vão favorecer a burguesia, ideias iluministas, ideias liberais, ideias que favorecem a burguesia. E essas ideias vão ser empregadas também nas colônias espanholas. Só que o que acontece? Quando José Bonaparte assume o trono espanhol no lugar de Fernando VIII, a reação dos colonos, principalmente dos criollos, é de se recusar a aceitar o governo de José Bonaparte. Eles não reconheciam José Bonaparte como um governante legítimo. Eles se consideravam súditos do rei Fernando VIII. A partir do momento que Fernando VIII é retirado e José Bonaparte assume como rei da Espanha, os criollos não aceitam esse governo. Os chapetones, então, que são nascidos na Espanha, também não vão aceitar. Mas é interessante perceber que os criollos, mesmo tendo nascido na América, eles se consideram espanhóis. Eles são espanhóis que nasceram na América, mas são espanhóis. Então eles não aceitam que um governante estrangeiro assuma o trono da Espanha. Então eles se recusam a aceitar o governo de José Bonaparte. Então, as ordens que vinham de José Bonaparte para as colônias eram ignoradas pelos criollos. Os criollos se recusavam a cumprir as ordens que vinham de José Bonaparte. Eles pararam de pagar impostos, porque eles diziam que esses impostos iriam para um governante ilegítimo.
então eles não pagariam impostos. Eles diziam assim, a gente deve impostos para Fernando VIII. Se Fernando VIII não está no governo, a gente não vai pagar impostos. E eles não respeitavam os monopólios, né? Então, o pacto colonial, a ideia de que as colônias espanholas só podiam vender para a Espanha e só podiam comprar produtos da Espanha, enquanto José Bonaparte estivesse no governo, eles iam romper. Eles falavam, não, a gente não vai comercializar com esse governante ilegítimo. Então, a gente vai comercializar com outros lugares. Enquanto Fernando VIII não voltar ao reino, a gente não aceita o monopólio, a gente não aceita o pacto colonial, a gente não aceita as ordens que vêm da Espanha. Só que o que acontece? Os espanhóis, aliás, os colonos na América, começaram a perceber durante esse período em que José Bonaparte estava no governo espanhol, que eles conseguiam se virar sozinhos. Eles começaram a perceber, peraí, a gente tem capacidade para estabelecer comércio com outros países, a gente tem capacidade para se governar sozinhos, a gente tem capacidade para agir como um país independente. Então a gente não depende da Espanha para sobreviver. Nós temos capacidade de tomar nossas próprias decisões. E aí, em 1810, com José Bonaparte ainda no governo da Espanha, começam as lutas por independência. Em toda a América, do México até o sul da Argentina, começam a surgir movimentos lutando pela independência, para se separar da Espanha. Pois bem, em 1813, o Fernando VIII, agora eu estou na dúvida se é sétimo ou oitavo, depois eu confirmo para vocês, faço a correção no slide, mas acho que é Fernando VII, o de cima que estava errado. Fernando VII, não era o Fernando VIII, era Fernando VII, lá em cima que tem um I a mais. O Fernando VII, ele retorna ao trono em 1813, né? Napoleão é derrotado, as monarquias europeias fazem os antigos reis reassumirem os tronos. Fernando VII volta ao trono da Espanha. Só que quando ele assume em 1813, as lutas por independência já estão acontecendo. Então, quando ele retorna, os colonos que antes lutavam contra José Bonaparte, pedindo a volta de Fernando VII, agora eles vão lutar também contra Fernando VII. Então, quando Fernando VII reassume, ele já perdeu o controle sobre as colônias. Então, o processo de independência das colônias da América Espanhola já está iniciado e Fernando VII não consegue fazer esse processo ser interrompido. Então, mesmo com a volta de Fernando VII, as colônias espanholas na América vão começando a se tornar independentes, até que poucos anos depois, no máximo 20 anos depois, já não tem mais praticamente nenhuma colônia espanhola na América. A maioria das colônias, quase todas as colônias já estão independentes, ok? Então, podemos dizer que Napoleão teve uma participação significativa na independência das colônias espanholas na América, porque ao substituir o governo espanhol, as colônias começaram a agir primeiro contra o governo imposto por Napoleão, só que durante esse processo essas colônias perceberam que podiam se virar sozinhas, sem depender da Espanha. Quando o rei da Espanha retorna, essas colônias já não querem mais fazer parte do Império Espanhol. E aí a gente tem consolidado o processo de independência das colônias americanas. Vamos lá. O primeiro grande movimento de independência neste período na América, a gente vai lembrar que teve a rebelião lá de Tupac Amaru no Peru, mas essa rebelião não era propriamente uma rebelião separatista, era mais uma rebelião contra o modelo do governo espanhol. Chega a ter algum caráter separatista, mas ela não chega a proclamar a independência do Peru ou algo do tipo. No México, em 1810, a gente tem o primeiro movimento na América Espanhola a, de fato, proclamar a independência de um país. A gente vai ver que esse movimento ele acaba fracassando depois, o México é recolonizado, digamos, mas ele é o primeiro movimento da América colonial espanhola a, de fato, proclamar a independência. E o que chama a atenção desse movimento de 1810 é que ele foi liderado por um padre, o padre Miguel Hidalgo. Ele foi iniciado pelo padre Miguel Hidalgo
e depois ele foi retomado pelo padre José Maria Morelos. Então foram padres que lideraram esse movimento de independência do México. E esse movimento foi um movimento eminentemente popular. Quem apoiou esse movimento liderado pelo padre Miguel Hidalgo e depois pelo padre Morelos foram basicamente os índios e os mestiços do México. Então a população mais pobre, a maioria da população, porém a população mais pobre. Esse movimento, que começa em 1810, em 1813 chega a proclamar a República no México, proclama uma República do México, proclama o fim da escravidão no México. O México utilizava mão de obra escrava, principalmente indígena. Proclama o voto universal, todo cidadão mexicano teria direito a votar nas eleições para escolher o presidente. E igualdade social, não haveria mais uma diferença jurídica entre chapetones, criollos e o restante da população. Todos seriam considerados iguais perante a lei. Porém, os criollos não aderiram a esse movimento. Os criollos não quiseram apoiar a independência do México liderada pelos índios e pelos mestiços, porque eles tinham medo de perder poder. Na sociedade colonial, os criollos tinham muito poder. Eles tinham mais poder do que os índios e os mestiços. Eles estavam abaixo dos chapetones, mas eles tinham muito poder. Eles comandavam o exército, eles comandavam a economia. E com medo de perder a importância que tinham na sociedade e o poder que tinham na sociedade mexicana, os criollos mexicanos resolveram se unir aos chapetones para lutar contra aqueles que eram considerados rebeldes, né? O movimento liderado pelo padre Hidalgo e depois pelo padre Morelos. Então, os criollos não apoiaram esse movimento de 1810. Foi um movimento popular, mas não teve apoio da elite criolla. Os criollos preferiram se aliar aos espanhóis, aos chapetones, e lutar contra os índios e os mestiços, para que o México não se tornasse independente. Eles preferiam ainda continuar sob domínio espanhol para manter o seu poder sobre a sociedade mexicana. Como os criollos dominam o exército e o poder econômico, eles conseguiram derrotar o movimento. E em 1815, os líderes desse movimento foram levados à Espanha, condenados à morte e fuzilados. E a Espanha não foram levados à Espanha, desculpa, eles foram condenados à morte, fuzilados, e a Espanha voltou a controlar a colônia. Então, em 1815, em 1810 começa uma luta por independência do México. Em 1813, os mexicanos proclamam sua independência, mas com a ajuda dos criollos, a Espanha retoma o controle sobre o México e em 1815 o México volta a ser colônia espanhola. Ok? Então, assim, quando o movimento foi popular, liderado por um padre, e esse padre foi seguido pelas camadas mais baixas da população, esse movimento não deu certo. Só que em 1820 acontece um novo movimento de independência no México. E nesse movimento de 1820, os criollos assumem a liderança. Então não é que os criollos eram contra a independência do México. Os criollos eram contra índios e mestiços tomarem o poder do México. Percebem a diferença? Então os criollos eram a favor da independência, mas eles não queriam que a independência fosse feita pelos índios e pelos mestiços. Os criollos queriam que eles mesmos fizessem a independência, porque se eles fizessem a independência, eles iam conseguir se manter na elite mexicana, na elite da sociedade mexicana, iam conseguir manter o controle, o poder sobre o México, ok? Nesse movimento de 1820, então, sob liderança dos criollos, assume destaque o general Agustín de Iturbide, que ele era mestiço. O Agustín de Iturbide, ele era mestiço, se eu não me engano a mãe dele era indígena, mas ele se passava por criollo. Então ninguém sabia que ele era mestiço, todo mundo achava que ele era criollo. Ele foi criado como criollo, numa família criolla, então ele teve uma carreira no exército, chegou a se tornar general, como se ele fosse criollo. Se vestia como criollo, enfim. Ele era reconhecido na sociedade como criollo, mas ele mesmo na verdade, era mestiço. E como general do exército, ele se destacou e acabou sendo um dos principais líderes da independência do México.
aliás, se tornou o principal líder da independência do México. E quando o México se torna independente, quem declara a independência do México é o próprio Iturbide. E o Iturbide, ele é coroado imperador do México, que é essa imagem aí do lado direito em cima. Então o México se torna independente em 1820, o general Iturbide é o líder da independência e ele é escolhido o imperador do México. Então o México se torna independente e se torna uma monarquia. Se a gente comparar com o que acontece na Revolução Francesa, o processo é mais ou menos o mesmo. Não dá para a gente dizer que os criollos são a mesma coisa que a burguesia na França. São grupos diferentes. Mas dá para a gente dizer que da mesma forma que a burguesia na França, durante toda a Revolução Francesa, tentou manter o poder concentrado nas mãos da burguesia, sempre que esteve no poder quis fazer uma monarquia constitucional, ou pelo menos o voto censitário, e acaba colocando Napoleão como imperador, os criollos no México tentam fazer mais ou menos a mesma coisa. Para que eles, criollos, fiquem no poder, eles colocam um imperador, fazem uma monarquia, para que esse imperador faça um governo que separe o México da Espanha, mas que ao mesmo tempo mantenha os criollos na elite, mantenha o poder econômico, mantenha o poder militar dos criollos e faça com que os criollos agora tomem as decisões no lugar dos chapetones, né? Que agora, se separando da Espanha, não tem mais os chapetones. Quem toma as decisões são os criollos. Só que o Iturbide, ele era bem autoritário. E os próprios criollos que apoiaram ele a ser imperador meio que se arrependeram de ter colocado ele, porque ele começou a tomar as decisões do jeito que ele queria, do jeito que ele achava, de forma autoritária, tinha uma tendência meio absolutista. E aí os próprios criollos falaram, não tá bom esse governante. Derrubaram o Iturbide do poder, tiraram o Iturbide do poder, e em 1823 proclamaram uma república. E até hoje o México é um país republicano. Então em 1823 o México se torna, seguindo o exemplo dos Estados Unidos da América, o México se torna os Estados Unidos do México. Então o México proclama uma república federativa, mas uma república meio que controlada pelos criollos, pela elite proprietária de terras e de minas. Né? Então os criollos, mesmo com a proclamação da república, eles vão ter muita influência na política mexicana. Né? É muito difícil, até hoje no México, é muito difícil que se eleja um presidente que não seja ligado às classes mais altas do México. O México teve alguns períodos de revolução, de tomada de poder, mas durante teve algumas ditaduras no México, mas na maior parte de sua história, quem comanda a política mexicana é a elite descendente dos criollos. Né? Hoje os grandes empresários, mas lá, logo após a proclamação da República, os grandes proprietários de terras e de minas de ouro e prata. Ok? Então esse é o processo de independência do México. O México se torna oficial. O México teve uma primeira tentativa de se tornar independente a partir de 1810, proclama uma república em 1813, mas é recolonizado em 1815. Aí em 1820, de novo consegue proclamar a república, dessa vez comandado pelos criollos. E quando os criollos assumem o controle do processo de independência, o México consegue se tornar definitivamente um país independente. O México tem uma experiência de 3 anos de monarquia, né? Então o Brasil não foi o único país que se tornou monarquia na América ao se tornar independente. O México teve uma experiência de monarquia, mas essa experiência dura apenas 3 anos, e a partir de então o México se torna uma república. Ok? A América Central, ela tem um processo de independência na década de 1820. Então, a partir de 1820, vão acontecendo processos de independência na América Central. A América Central hoje, né, é composta por vários países. Mas, a princípio, existiam diferentes projetos para a independência da América Central, e essas colônias da América Central, que parte delas faziam parte do vice-reino de Nova Espanha, que era basicamente o México, outras faziam parte do reino de Nova Granada, do vice-reino de Nova Granada, que está ligado à América do Sul. E esses povos
da América Central, apesar de fazerem parte de vice-reinos diferentes, eles tinham uma certa unidade entre eles. E em 1820, eles se declaram livres da Espanha. A partir de 1820, eles se declaram livres da Espanha. Só que na mesma época, o México está se tornando independente. E o Itúrbide, né, o primeiro imperador mexicano, ele tinha o projeto de anexar a América Central ao então Império do México. Mas esses povos da América Central se recusaram a fazer parte do México. Eles fizeram a declaração de que eles seriam independentes da Espanha e independentes de qualquer outra potência. Então eles não aceitariam deixar de ser colônia espanhola para fazer parte de um império mexicano ou de alguma república que surgisse na América do Sul ou qualquer outro país do mundo. Então eles se proclamaram independentes e queriam se manter independentes. Em 1823, esses territórios da América Central proclamam uma república. Eles se proclamam as Províncias Unidas da América Central. Províncias Unidas lembra Estados Unidos, né? Então, percebam que a independência dos Estados Unidos serviu de modelo, serviu de inspiração para vários países da América, né? Vários países imitaram o modelo republicano de Estados Unidos, né? A República Federativa que surgiu na América do Norte. Só que esses diferentes territórios eram compostos por elites locais muito específicas, e essas elites criôdias de cada região tinham interesses diferentes. E esses interesses diferentes fizeram com que essas províncias unidas começassem a se desentender entre elas. Até que em 1838, essa união, né, as províncias unidas, decidiram se separar, formar diferentes países. Então cada província se tornou um país separado. E um dos países que apoiou essa decisão, que virou para esses países e falou, não, vocês podem continuar sendo amigos, mas não precisam ser um país só. Se vocês forem países independentes, vocês vão conseguir desenvolver mais a economia de vocês, porque aí cada país vai focar mais na sua atividade produtiva e vocês vão ser mais fortes, vão se desenvolver mais separados do que juntos, enfim. Quem apoiou foi a Inglaterra. Porque para a Inglaterra era muito mais interessante ter vários países como consumidores do que ter um país como consumidor na América Central. Então a Inglaterra apoiou essa divisão entre os países da América Central. Então dessa divisão surgiram países como Honduras, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. E depois, separado ali da Guatemala, surgiu Belize. E ali no mapinha vocês estão vendo o Panamá, mas o Panamá ainda não fazia parte das Províncias Unidas da América Central. O Panamá fazia parte da Colômbia. Então, o Panamá é um país da América Central hoje, mas ele não é desse contexto, tá? No mapa ali está aparecendo o Panamá, mas o Panamá não era das Províncias Unidas. O Panamá era da Colômbia. Então, é um outro processo, ok? Então, a América Central se torna independente. Em 1823, se proclama como Províncias Unidas da América Central, mas pelos desentendimentos entre as elites de cada província resolve se tornar um país independente. E aí nós temos diferentes países formando a América Central. Ok? Bom, passando brevemente, assim, o processo de independência do Paraguai. O Paraguai foi o primeiro país da América Espanhola a de fato se tornar independente. Um ano antes do Paraguai, em 1810, começou o processo de independência do México, mas o México se torna independente em 1813 e depois volta a ser colônia, só em 1820 vai se tornar independente de fato. O Paraguai já em 1811 consegue proclamar sua independência. Quem lidera a independência do Paraguai é o José Francia, criollo, líder reconhecido por sua atuação na economia, na agricultura e também líder militar. E os paraguaios, quando proclamam sua independência em 1811, formam um congresso, né, uma Assembleia Nacional, né, um poder legislativo. E esse poder legislativo elege o José Francia como líder supremo do país. Então,
preste atenção nesse detalhe que é muito interessante da história do Paraguai. O Paraguai se torna um país independente, influenciado pelas ideias iluministas. Então cria um poder legislativo para ser separado do poder executivo, para dividir poder, para que um líder não concentrasse todos os poderes sozinho. Só que esse poder legislativo é quem escolhe o poder executivo, não eram eleições gerais, era o Congresso que escolhia o poder executivo. Aí vocês vão pensar assim, tipo um parlamentarismo? Poderia ser, se não fosse por um detalhe. Eles escolhem o José Francia como líder supremo, ou seja, o Congresso escolhe alguém que vai governar de forma autoritária e quase absolutista. Então, percebam a contradição do início da história do Paraguai. A gente tem um líder, a gente tem um país que se torna independente, que tem um projeto aparentemente democrático, mas usa a democracia para escolher um governante que vai governar sozinho, que vai governar de forma autoritária. E o José Francia governa o Paraguai até 1840, que é o ano de sua morte. Após a morte de José Francia, a política do Paraguai vai ter muito isso, de líderes que são escolhidos democraticamente, mas governam de forma autoritária. Então o Paraguai vai ter líderes escolhidos em votação, mas que quando assumem o governo, governam quase como se fossem ditadores. Então isso vai ser algo recorrente na história do Paraguai. Então, e, de novo, quem lidera a independência do Paraguai é a elite criolha, e é a elite criolha que vai escolher o José Francia como líder supremo, com o objetivo de consolidar as conquistas dos criolhos. Ok? Então, Paraguai tem essa característica. O Uruguai é um país também com uma história muito interessante. O Uruguai tem duas independências. A primeira independência do Uruguai é em 1811. No mesmo ano que o Paraguai se torna independente, o Uruguai também proclama sua independência da Espanha. Isso é em 1811. Mas o Brasil, em 1811, ainda fazia parte do Império Português. A gente vai ver nas próximas aulas que Dom João VI, o monarca português, estava no Brasil, e o Brasil ainda era parte do Império Português. E Dom João VI, alguns anos depois da independência do Uruguai, resolve anexar o Uruguai ao Brasil. Então ele manda invadir o Uruguai e transforma o Uruguai num território brasileiro. E aí o Uruguai se torna a província Cisplatina. Cisplatina quer dizer província depois do Rio da Prata. E o Uruguai se torna uma província do Brasil, ali por volta de 1817, na verdade está um pouquinho antes, ocorre a invasão, mas ela se oficializa como província do Brasil em 1827, e o Uruguai vai se tornar de fato um país independente, de novo, só em 1828. E o interessante é que em 1822 o Brasil se torna independente de Portugal. Então o Uruguai se tornou independente da Espanha, o rei de Portugal anexou o Uruguai ao Brasil, então o Uruguai se tornou independente da Espanha, depois foi invadido pelos portugueses, passa a fazer parte do Império Português. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, o Uruguai passa a ser uma província do Brasil, então durante 6 anos, de 1822 a 1828, o Uruguai era uma província do Brasil, do Império do Brasil, e em 1828 o Uruguai proclama sua independência do Brasil. Mas isso a gente vai ver mais para frente, quando o processo que leva à independência da província Cisplatina, que se torna oficialmente a República Oriental do Uruguai, isso a gente vai ver quando for estudar o primeiro reinado, vai ver melhor, mas o Uruguai é interessante porque o Uruguai ele se torna independente da Espanha e depois ele se torna independente do Brasil. Mas a data nacional, a data que eles escolheram no Uruguai para comemorar a independência do Uruguai é a de 1811. Então eles não comemoram a independência com relação ao Brasil, eles comemoram a independência com relação à Espanha. Essa parte que o Uruguai fez parte do Brasil, eles nem consideram muito, tipo, é um acidente de percurso. Ok? Então o Uruguai tem essa característica, que ele fez parte do Brasil durante poucos anos, mas fez parte do Brasil. E eles, obviamente, nunca se reconheceram como brasileiros. Eles falavam espanhol, eles tinham uma cultura diferente, eles tinham práticas diferentes, uma organização política diferente, eles nunca se reconheceram como brasileiros. Eles se reconheciam como a República do Uruguai. Então eles nunca aceitaram fazer parte do Império Brasileiro.
quando eles se separaram do Brasil, isso a gente vai ver melhor depois, mas quando eles se separaram do Brasil, boa parte dos políticos brasileiros deram graças a Deus. Achavam que era perda de tempo manter o Uruguai como província. Então, mas isso a gente vai ver melhor depois. Então, o Uruguai se torna independente da Espanha em 1811, mas depois é anexado ao Brasil pelo rei Dom João VI e só vai se separar do Brasil em 1828. Bom, uma figura que se destaca muito nesse contexto das independências na América Espanhola é o general José de San Martín. José de San Martín ele lidera a independência da Argentina no ano de 1816. E durante esse processo de luta pela independência da Argentina, a Argentina que fazia parte do vice-reino da Prata, ele forma o exército que ficou conhecido como Exército dos Andes, e a Argentina tem ali a sua fronteira com o Chile demarcada justamente pela Cordilheira dos Andes. E esse Exército dos Andes, que era um exército que acabou se formando como uma espécie de exército nacional da Argentina, de unidade dos argentinos para lutar contra os espanhóis, após derrotar os espanhóis na Argentina e proclamar a independência da Argentina, cruzou os Andes, né, atravessou a Cordilheira dos Andes, para lutar contra as tropas espanholas no Chile, e em 1818 conseguiram proclamar a independência do Chile, e marcharam ao norte em direção ao Peru, e em 1821 as tropas de San Martín também ajudaram a proclamar a independência do Peru. Então o San Martín ele é um personagem muito importante na história da América do Sul, porque ele teve participação decisiva na independência de 3 países. Né? Ele formou um exército que teve participação decisiva na independência da Argentina, do Chile e do Peru. Então José de San Martín ainda hoje é considerado um grande herói nacional pelos argentinos. O túmulo dele fica na Catedral de Buenos Aires, é um lugar aberto à visitação. Quando você entra na catedral tem uma sala onde fica o mausoléu do San Martín, onde fica o túmulo dele, e esse túmulo é guardado por 2 soldados, então o tempo todo tem lá 2 soldados guardando o túmulo. É um local muito reverenciado pelos argentinos. E além do San Martín, nesses processos de independência, se destacou a figura do general Bernardo O'Higgins, no Chile, né, um general de origem criolla. Reparem que o San Martín é criollo. E no Uruguai, quem liderou o processo de independência do Uruguai? Os criollos. Okay? Então percebam esse traço em comum. Quem lidera a independência do México são os criollos, independência do Paraguai são criollos, independência da América Central são os criollos, independência do Uruguai são os criollos. O José de San Martín é criollo. E reparem também nas imagens, todos eles são generais, são membros do exército. Quem ocupava esses cargos no exército? Os criollos. Então não é à toa. Então San Martín é um criollo. O general Bernardo O'Higgins, que foi o principal líder no Chile, né, contou com a ajuda do San Martín, mas foi o principal líder no Chile, era um criollo. E quem vai se destacar no Peru é o Lord Thomas Cochrane. Quem é o Thomas Cochrane? Ele é um militar inglês. Então a Inglaterra também auxiliou na independência do Peru. Qual era o interesse da Inglaterra com a independência do Peru? Quanto mais colônias se tornassem países independentes, mais mercados consumidores a Inglaterra queria. Então para a Inglaterra era bom que a Espanha perdesse suas colônias e que suas colônias virassem países independentes. E quanto mais países independentes, melhor. Aí vocês vão pensar assim, mas não foi ruim para a Inglaterra perder os Estados Unidos? Foi. Mas nesse momento eles já perderam os Estados Unidos, então seguiram a vida. Então já que a Inglaterra perdeu suas colônias na América do Norte, agora era melhor para ela que todo mundo perdesse suas colônias, para que suas colônias virassem consumidoras dos produtos industrializados ingleses. Não esqueçamos que a Inglaterra já passou pela Revolução Industrial, está com a sua indústria a todo vapor, e nenhum país do mundo tem a produção industrial da Inglaterra. Então a Inglaterra precisa ter gente para comprar os seus produtos. Então quanto mais países independentes, melhor para a Inglaterra. Por isso que esse general britânico, o Thomas Cochrane,
ele vai ter uma participação importante no Peru. Então a gente tem soldados ingleses auxiliando a independência do Peru, mas também com a ajuda do exército dos Andes, liderado por José de San Martín, ok? Essa foto aí que vocês estão vendo, é o que eu falei do túmulo do San Martín, né? Vocês estão vendo aí 3 estátuas ali no fundo, os soldados aqui na porta, ali no fundo 3 estátuas, e em cima uma espécie de urna com uma bandeira da Argentina pendurada. Essa urna é o túmulo, onde estão os restos mortais do San Martín. Essa capela, né, fica dentro da Catedral de Buenos Aires. Então, dá para quem quiser ir visitar, conhecer o túmulo de São Martín, pega o ônibus aqui em Uruguaiana, de 8 a 10 horas de viagem, desce lá em Buenos Aires e visita o mausoléu aí, o túmulo do José de San Martín. E dentro da capela existem referências, né, às vitórias que ele teve. Então, tem lá um quadrinho né, comemorando a vitória que ele teve no Peru, comemorando a vitória que ele teve no Chile, comemorando as batalhas que ele venceu na Argentina. Então conta-se toda a história das vitórias militares do José de San Martín. Certo? Outra figura muito importante, muito venerada, muito aclamada na América do Sul é a figura de Simão Bolívar. Simão Bolívar, ele carrega o apelido de O Libertador. Então ele é considerado o principal líder das independências da América Espanhola. Ele é venezuelano, o Simão Bolívar. Por isso que Hugo Chávez, ou o atual presidente da Venezuela, fazem muita referência ao Simão Bolívar, chamam o seu movimento de bolivarianismo, porque, né, usam a figura desse herói nacional como referência. Então, Simão Bolívar, ele formou um exército, ele de origem criouda, né? Ele é um crioudo também, ele é um general, ele é uma pessoa do exército, é uma pessoa da elite criouda, como todos os líderes, como todos os libertadores da América, o Simão Bolívar é um crioudo. E ele formou um exército composto não apenas por crioudos, ele agregou mestiços, negros libertos e voluntários estrangeiros. Então ele é uma figura também, né, os admiradores do Simão Bolívar colocam isso, que ele, apesar de ser um líder crioulo, ele agregou em suas tropas, em sua causa, em seu movimento, pessoas de diferentes origens, não apenas crioulos. Aqueles que não gostam do Simão Bolívar, aqueles que criticam Simão Bolívar, vão dizer que ele agregou mestiços, negros libertos e voluntários para ter um exército maior, que na verdade ele não tinha interesse nenhum em tratar de forma igual negros, libertos e mestiços. Mas como ele precisava da ajuda dessa galera para formar um exército maior, ele agregou. Então tem aqueles que dizem que ele fez isso porque ele acreditava que todos eram iguais, e tem aqueles que dizem que foi só para ter um exército maior. Enfim. Vocês vão encontrar essas diferentes versões sobre o Simão Bolívar. Ele comandou a luta de independência em muitos países sul-americanos. Então ele lutou na Venezuela, e na Venezuela é interessantíssimo porque ele proclamou a independência da Venezuela 3 vezes. Ele pegou suas tropas, pôs suas tropas na rua, lutou contra as tropas espanholas, falou, vencemos, proclamamos a independência da Venezuela. Aí a Espanha manda mais soldados, derruba ele. Aí ele luta de novo, proclama a república pela 2ª vez. Venezuela independente, República da Venezuela. Aí as tropas espanholas mandam ele, aí o rei espanhol manda novas tropas, derrubam ele de novo. Aí ele vai pela 3ª vez e fala, proclamamos a República da Venezuela. E aí as tropas espanholas vão lá de novo e derrubam ele de novo. Ele 3 vezes proclamou a República na Venezuela e foi derrotado. Mas ele não desistiu. E não só não desistiu da luta na Venezuela, como ele lutou em outros países. Então ele foi com suas tropas para a Colômbia e em 1819 proclamou a independência da Colômbia. Em 1821 volta para a Venezuela e finalmente consegue proclamar a independência da Venezuela. E dessa vez, na 4ª tentativa, finalmente ele consegue e as tropas espanholas não conseguem derrotá-lo.
Depois da Venezuela parte para o Equador e em 1822, mesmo ano da independência do Brasil, o Equador proclama sua independência. Em 1825, a Bolívia proclama sua independência. E o nome dessa república, a Bolívia, é justamente em homenagem a Bolívar, a Simão Bolívar, que proclamou a independência desses países. Então a gente tem o José de San Martín, que veio do sul da América do Sul, libertando os países, né, Argentina, Chile e Peru, e o Simão Bolívar, que libertou o norte da América do Sul, né? Colômbia, ele começou tentando na Venezuela, mas foi conseguir de fato primeiro na Colômbia, depois Venezuela, Equador e Bolívia. Então a gente tem o exército dos Andes, do José de San Martín, libertando os países do sul em direção ao norte, e a gente tem o Simão Bolívar libertando os países do norte em direção ao sul. Eles se encontraram, então o Simão Bolívar estava indo libertando a galera de baixo para cima, o Simão Bolívar foi libertando a galera de cima para baixo. Os dois se encontraram? Sim, se encontraram no ano de 1822, na cidade de Guayaquil, que pertence hoje ao Equador. Em 1822 aconteceu a Conferência de Guayaquil, que é representada nesse quadro que vocês estão vendo aí do lado direito. Né? Nesse quadro, no centro da imagem, a gente tem do lado esquerdo o Simão Bolívar e atrás dele os seus generais, né, os seus comandados. E do lado direito a gente tem, né, com a faixa azul no peito, o José de San Martín, atrás dele os seus comandados, né, os seus generais ali. Nessa conferência de Guayaquil, aconteceu o único encontro de que se tem notícia entre Simão Bolívar e San Martín. Essa conferência ela tinha como objetivo reunir líderes dos países que já haviam conquistado a independência ou que estavam lutando por independência, como era o caso da Bolívia, por exemplo, que ainda não havia se tornado independente, mas estava lutando, o Equador, que tinha acabado de conseguir sua independência. Então, o objetivo era reunir, né, o San Martín e o Bolívar, que eram os dois principais líderes das independências na América do Sul, com os líderes dos países que já haviam se tornado independentes e discutir políticas de integração, de unidade, de como esses países podiam se fortalecer para lutar contra a dominação espanhola, para terminar de libertar os países da América do Sul da dominação espanhola e para garantir que outro país não tentasse recolonizar a América. E nesse encontro houve um momento em que San Martín e Bolívar conversaram sozinhos, se retiraram numa sala e conversaram sozinhos os dois. E ninguém sabe o que eles conversaram. Isso é uma coisa que atormenta os historiadores até hoje, porque a gente não sabe o que eles conversaram, não tem nenhum registro. Eles se retiraram sozinhos, tiveram uma longa conversa e ninguém sabe o que aconteceu nessa conversa. A única coisa que nós sabemos é que depois desse encontro, San Martín pegou o chapéu dele, voltou para casa e parou de lutar por independências. O San Martín se retirou completamente da vida política após esse encontro. Ele simplesmente abandonou qualquer luta, qualquer ação política, fosse nos países que ele ajudou a conquistar, fosse que ele ajudou a tornar independentes, ou países que estavam lutando por independência, ele se retirou completamente da política, se autoexilou, voltou para a Argentina e saiu completamente da vida política. Assim, existem várias teorias do que eles podem ter conversado, mas a gente sabe que do ponto de vista político, o Bolívar e o San Martín tinham pensamentos muito diferentes. O San Martín era muito conservador, ele era monarquista, ele defendia que os países da América do Sul deviam formar monarquias e que cada país tinha que ser independente e ter o seu próprio rei. E ele não era absolutamente contrário a todas as ideias do antigo regime, ele era contra a dominação espanhola, mas ele não era absolutamente contra um país ter um rei absolutista. Para ele isso não era exatamente um problema. O problema era a dominação espanhola, mas não propriamente o regime absolutista de governo. Já o Simão Bolívar tinha uma ideia muito diferente. O Simão Bolívar era absolutamente republicano, só que o Simão Bolívar ele defendia a integração entre os países latino-americanos. Ele sonhava com um dia em que a América
não só a América do Sul, também a América Central e o México formariam uma espécie de uma grande república, né? Então, a princípio ele defendia, né, claro, cada país ia se tornando independente e que primeiro esses países formassem uma espécie de um grande bloco de cooperação e que futuramente se imaginasse que a América Espanhola formaria uma grande república, seria uma coisa só, né? O Simão Bolívar não fala muito do Brasil, né, nos seus textos, nas suas reflexões. O Simão Bolívar meio que exclui o Brasil, porque o Brasil tem uma realidade diferente. O Brasil, quando se torna independente, se torna um império, e um império governado por um herdeiro de uma família real europeia. Então, o Simão Bolívar olhava com muita desconfiança para o Brasil, ele não imaginava o Brasil fazendo parte dessa grande república de nações da América Espanhola, de grandes nações latino-americanas. Mas ele imaginava uma grande integração entre os países da América Latina, que o San Martín não imaginava. E também acusam o Bolívar de ser muito autoritário, porque apesar dele imaginar uma grande república, o Simão Bolívar imaginava que, pelo menos a princípio, era para consolidar a formação desses países, era necessário que tivessem governos ditatoriais, governos mais autoritários, governos centralizados. Então ele imaginava nessa grande república latino-americana um governo centralizado. Mais ou menos o que fez o Paraguai na sua independência, ter uma liderança forte que centralize as decisões. Então, o San Martín e o Bolívar tinham ideias muito diferentes. A gente não sabe se o motivo do San Martín se retirar da política tenha sido perceber que o Bolívar pensava muito diferente dele e que o Bolívar tinha mais apoiadores do que ele. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que eles conversaram, né? Se eles entraram num acordo ou se eles divergiram completamente, mas a gente sabe que o San Martín se retirou da política e o Bolívar se tornou o grande líder dos novos países latino-americanos. Ele se tornou uma grande referência dentro da América Latina, né? Só que, em 1826, acontece um novo congresso, uma nova reunião, de novo, com representantes dos países latino-americanos recém-independentes, também com essa proposta de cooperar e unificar as nações. Só que esse Congresso do Panamá foi um tremendo fracasso, porque surgiram vários países. Em 1826 a gente já tinha diversos países, né, que faziam parte das colônias espanholas. E desses diversos países, só 6 mandaram representantes. E desses 6 que mandaram representantes, alguns não mandaram representantes para tomar decisões, mandaram representantes só para observar o que estava acontecendo. Então a gente tinha ali só mais ou menos uns 3 líderes discutindo a integração da América Latina. Ou seja, essa reunião não ia ter validade nenhuma, porque só 3 países não iam poder falar sobre todos, né? E além disso, muitos líderes criojos tinham uma certa rivalidade ou ciúme do Simão Bolívar. Por quê? Muitos acusavam ele de ser um ditador, de querer ser um ditador. Acusavam ele de querer dominar, de querer governar sozinho a América Latina inteira. Então acusavam ele de ser uma ameaça à soberania dos países que estavam surgindo. Então eles diziam assim, ele está com essa ideia de que todos nós temos que nos unir, todos nós temos que cooperar, mas na verdade ele quer mandar em todo mundo, ele quer ser um grande ditador de toda a América Latina, ele quer poder. E por conta disso, Simão Bolívar começa a sofrer muitas acusações, muitos ataques verbais, sofre campanhas de difamação, ele é acusado de muitas coisas, de querer ser ditador, de ser um conspirador, de estar tramando golpes contra os novos presidentes dos países que estavam sendo formados, e ele chegou a sofrer alguns atentados, né? Ele sofreu atentados, ele quase morreu algumas vezes, sofrendo ataques de opositores, de pessoas que achavam que ele era um grande conspirador e que ele queria se tornar um grande ditador da América Latina. Ele queria de fato ser um grande ditador? Nenhum escrito, nenhuma fala de Simão Bolívar dá a entender isso. Mas nós sabemos que ele tinha algumas ideias um pouco autoritárias
e que sim ele defendia uma grande integração da América Latina. Por isso que muitos, né, líderes hoje sul-americanos ainda fazem referência a Simão Bolívar, porque ele queria que a América Latina se unisse para lutar contra a dominação estrangeira. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Nicolás Maduro na Venezuela, ou alguns líderes bolivianos, alguns políticos bolivianos, ou políticos de outros lugares fazendo referência ao Simão Bolívar, eles estão falando disso. Olha, Bolívar queria que a América Latina se unisse para cooperar, que os países da América Latina cooperassem entre si e lutassem contra a dominação estrangeira. Então nós hoje em dia temos que, nos países latino-americanos, temos que nos unir, cooperar entre nós para que a gente se desenvolva juntos e que nós tenhamos força para lutar contra a dominação estrangeira. O problema é que essa dominação estrangeira muda conforme o discurso político. Então Nicolás Maduro, por exemplo, que é um grande inimigo dos Estados Unidos, vai convocar os países vizinhos a se reunirem, seguindo as ideias do Bolívar, para lutar contra os Estados Unidos. Um outro líder pode, de repente, usar isso para falar que eles têm que se unir para lutar contra a Europa, entende? Mas hoje se usa muito a figura do Simão Bolívar como um herói anti-imperialista, porque o Bolívar lutou contra a colonização europeia na América. E hoje muitos fazem referência ao anti-imperialismo, mas a um anti-imperialismo norte-americano. Então usam a figura do Simão Bolívar para representar aquele que lutou contra os interesses estrangeiros na América. Na Venezuela, alguns políticos da Bolívia, que estiveram no poder na Bolívia durante muito tempo, alguns políticos de esquerda de diferentes países latino-americanos, fazem muita referência ao Simão Bolívar por isso, como ele sendo aquele que representa a luta contra a dominação estrangeira. O Simão Bolívar aprovaria o governo do Nicolás Maduro na Venezuela hoje? Pelos escritos do Simão Bolívar, é muito provável que não, que ele não aprovasse, que ele discordasse de muitas das medidas do Nicolás Maduro. Mas o Nicolás Maduro segue fazendo o que o Hugo Chávez fez durante todo o seu governo, né, até o final de sua vida, que é reivindicar a figura do Simão Bolívar como um grande herói da autonomia latino-americana contra a dominação estrangeira. Então é por isso que a figura do Simão Bolívar é tão cultuada em países como a Venezuela, que tem um alinhamento político de oposição aos Estados Unidos. Ok? Então, assim, a tentativa do Simão Bolívar de unir a América Latina fracassou, porque cada elite crioja de cada região da América tinha interesses muito particulares. E um grupo de criojos não queria correr o risco de perder poder para outro grupo de criojos. Então Simão Bolívar acabou sendo recusado, suas ideias acabaram sendo recusadas em toda a América Latina, inclusive na própria Venezuela, naquela época, né? E é muito interessante, o Bolívar escrevia muitos diários, né? E pouco antes de morrer ele escreve em um de seus diários essa frase que está aqui nesse pequeno texto, esse parágrafo, que está aqui nesse slide para vocês. Ele escreve o seguinte: a América é ingovernável. A única coisa a fazer na América é emigrar. Esse país cairá infalivelmente nas mãos de um bando desenfreado de tiranos mesquinhos de todas as raças e cores, que não merecem consideração. O Bolívar, no fim da vida, ele que era o grande defensor da unidade da América, que a América tinha que se tornar uma região autônoma, que não devia se submeter à influência de outros países, termina sua vida dizendo que a América é ingovernável, que a única solução para quem mora na América é sair da América, né? Emigrar, ir embora da América. Não tem o que fazer na América. Esse país cairá infalivelmente nas mãos de um bando desenfreado de tiranos mesquinhos de todas as raças e cores que não merecem consideração. Ou seja, ele diz, olha, do jeito que tá, essas elites criolhas vão usar esses países novos como meio de enriquecer, como meio de atender seus próprios interesses, e a maior parte da população vai sofrer com isso. Então não tem o que fazer na América. A América é ingovernável, ela está nas mãos de um grupo de pessoas que só quer explorar. Então não tem o que fazer.
Depois vocês reflitam se vocês concordam ou não com Simão Bolívar. Era essa a opinião dele. Então ele morre extremamente amargurado, assim, muito infeliz com o rumo que a política na América Latina tomou. Então, apesar da maioria dos países ter conquistado sua independência, ele acha que essa independência foi corrompida porque esses países acabaram nas mãos de elites interessadas em atender suas próprias vontades, seus próprios interesses e que não ligavam para o resto da população. Teria sido melhor se a América tivesse sido como o Bolívar planejou? Não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber. Mas o Bolívar acha que a América tomou um rumo muito ruim. Que foi pior para a América ter se tornado independente, ou, na melhor das hipóteses, que não fez diferença nenhuma ter se tornado independente. Bom, os novos países, à exceção do México, que teve um período de império e depois se tornou república, todos se tornaram repúblicas imediatamente após se tornarem independentes. Então, se tornou independente, virou república. Só o México que teve ali 3 anos de império, mas logo virou república também. Quem controlava a política desses países eram os criollos. Em todos os países da América Espanhola que se tornaram independentes, os criollos assumiram o poder político. Todos, sem exceção. E em todos eles criaram mecanismos para afastar o restante da população. Fosse através do voto censitário, né, determinar que só vota quem tem propriedade, então a população mais pobre não vota. Ou então estabelece só vota quem sabe ler e escrever, e a grande maioria da população na América Latina, América Espanhola e no Brasil, nesse período, a grande maioria da população não sabia ler e escrever. Então isso era uma forma de excluir grande parte da população. Então, algumas repúblicas foram literalmente racistas, determinavam que só criollos podiam votar, determinavam que mestiços não podiam votar, ou determinavam que indígenas não podiam votar. A maioria dos países não, mas teve países que fizeram políticas literalmente racistas. Mas criaram mecanismos, fossem por critério de raça, fosse por critério cultural, fosse por critério econômico, formas de controlar, que os criollos controlassem a política. Ou mesmo onde se estabeleceu o voto universal, os criollos tinham condições de fazer campanhas e de influenciar as camadas mais pobres a votarem nos candidatos que os criollos queriam. Então eles controlavam a política nesses países. Então a gente pode dizer que a independência dos países da antiga América Espanhola consolidaram o poder político de quem já tinha poder econômico, que eram os criollos. Então, na sociedade colonial, o poder político era dos chapetones, o poder econômico era dos criollos. Com a independência, não tem mais chapetones. Então, os criollos dominam o poder econômico e o poder político. Então, eles têm mais poder do que antes. A Espanha, de saída, não reconheceu a independência desses países e cortou relações comerciais com a América. Então, a principal compradora dos produtos da América Espanhola era a própria Espanha, até por conta do pacto colonial. Esses países vendiam para a Espanha. E a Espanha não reconheceu a independência desses países, demorou muito tempo para reconhecer a independência desses países e cortou relações comerciais. Falaram, vocês não se viram sozinhos, então a gente vai parar de comprar os produtos de vocês e vai parar de vender nossos produtos para vocês. Vamos ver se vocês conseguem se virar sozinhos. Quando a Espanha fez isso, o que a Inglaterra fez? A Inglaterra chegou para esses países e falou, então, gente, a Espanha parou de comprar os produtos de vocês, eu compro. Não se preocupem, eu tenho dinheiro, eu compro os produtos de vocês. Mas, em troca dessa ajuda, eu quero algumas vantagens comerciais dentro do país de vocês. Então a Inglaterra oferece apoio econômico aos países independentes, só que em troca ela pede redução de impostos, ela pede preferência em alguns mercados. Por exemplo, a Inglaterra pode pedir que seus produtos tenham menos impostos do que produtos vindos de outros países. Em troca, a Inglaterra garante a compra de uma determinada mercadoria. A Inglaterra pode fazer acordos comerciais para que, se vocês comprarem esse produto da gente, a gente compra esse produto, garante que vai comprar esse produto de vocês, que é mais importante
para a economia de vocês. Então a Inglaterra oferece apoio aos países, mas não oferece apoio de graça, ela oferece em troca de acordos comerciais. Então a Inglaterra vai ter acordos comerciais vantajosos com a maioria dos países latino-americanos. Consequência disso, esses países vão se tornar economicamente dependentes da Inglaterra. Então eles se libertam politicamente da Espanha, mas continuam dependentes economicamente de um país europeu, não mais a Espanha, mas agora a Inglaterra. E a Inglaterra vai ter um grande crescimento econômico com isso, e esses países vão se tornar cada vez mais dependentes da economia inglesa. Tanto para vender seus produtos para a Inglaterra, quanto para conseguir produtos a preços melhores. Porque a Inglaterra conseguia fornecer produtos com um custo mais baixo do que outros países. Então, para esses países novos, era interessante comprar da Inglaterra. E a Inglaterra ia lá e comprava os produtos desses países. Então, esses países tinham um mercado consumidor garantido e conseguiam produtos com preços bons. Só que vai acontecer mais ou menos o que vinha acontecendo com Portugal, estão lembrados? Os produtos que Portugal vendia para a Inglaterra eram muito mais baratos do que os produtos que a Inglaterra vendia para Portugal. Mesma coisa vai acontecer entre a Inglaterra e os países latino-americanos. Os produtos que eles vendem para a Inglaterra são muito mais baratos que os produtos que a Inglaterra vende para eles. Então a balança comercial desses países vai ser desfavorável. Eles sempre vão estar em dívida com a Inglaterra. E a Inglaterra vai lucrar cada vez mais com esses países. Ok? Bom, após a independência, o que nós temos na América Latina? Nós temos várias novas repúblicas, então só o México teve uma experiênciazinha de império, mas logo se tornou república também. Então a gente vai ter várias novas repúblicas, todas elas endividadas com a Inglaterra. Todos os países que se tornaram independentes da Espanha, em algum momento passaram a ter dívida com a Inglaterra. Então esses países, apesar de conquistarem a independência política, eles se tornam economicamente dependentes dos países industrializados. Além disso, esses países, conforme foram se tornando independentes, eles começaram a brigar entre eles, por questões como, por exemplo, fronteiras. Tem lá uma mina de ouro que fica na fronteira, digamos, um exemplo, tá? Hipotético. Uma mina de ouro fica na divisa entre a Bolívia e o Peru. De quem é essa mina de ouro? De quem pegar primeiro, de quem tiver mais armas. Então, os países começam a brigar entre eles por territórios. A Bolívia, por exemplo, é um país que, ao longo do século XIX e começo do século XX, ela perde territórios para todos os seus vizinhos. Todos os vizinhos da Bolívia pegaram algum território que era deles. Tanto que a Bolívia tinha litoral, a Bolívia tinha uma saída para o mar quando se tornou independente. Hoje a Bolívia não tem mais, a Bolívia é um país que não tem saída para o mar. Ela perdeu território para o Chile, perdeu território para o Peru, perdeu território para o Brasil. O Brasil, no caso, comprou territórios da Bolívia, mas a Bolívia perde territórios. O Paraguai teve guerras de fronteira, teve a famosa Guerra do Paraguai, né, que tem questões de fronteira, questões econômicas, mas os países brigaram entre eles. A Colômbia e a Venezuela tiveram conflitos por fronteira, o Chile e a Bolívia tiveram conflitos por fronteira, então os países começaram a brigar entre eles. E essas brigas entre eles fizeram com que as finanças deles piorassem ainda mais. E aí esses países sem dinheiro precisam pegar dinheiro emprestado para recompor suas finanças. Eles vão pegar dinheiro emprestado com quem? Com a Inglaterra. Quando eles entram em guerra, eles vão comprar arma de quem? Da Inglaterra. Então a Inglaterra ganha muito dinheiro com essas independências. E quando esses países brigam entre eles, ela ganha dinheiro. E quando a economia desses países vai bem, a Inglaterra também ganha dinheiro, porque quando a economia desses países vai bem, eles vão pagando as dívidas com a Inglaterra. Eles vão fornecendo mais produtos para a Inglaterra e vão comprando mais da Inglaterra. Então, para a Inglaterra estava sendo muito bom essa história de independência. Porque se eles brigam entre eles, a gente vende armas. Se eles estão bem, estão se desenvolvendo, vão construir uma estrada de ferro. De onde eles compram a tecnologia para construir estrada de ferro? Da Inglaterra. Precisam de dinheiro emprestado. Quem empresta? A Inglaterra. Precisam de produtos industriais. Quem vende para eles? A Inglaterra. Então, para a Inglaterra, que passou ali pela Revolução Industrial, está achando ótimo essa história de independência. Mas existe na América um país que também está se industrializando,
que na metade do século XIX vai passar por uma própria revolução industrial, né? Mais para frente a gente vai estudar a segunda revolução industrial, a gente vai ver que a segunda revolução industrial afeta os Estados Unidos. Então tem um país que está desenvolvendo uma indústria na América. Esse país, né, são os Estados Unidos. E os Estados Unidos estabelecem uma política internacional, uma política externa, que ficou conhecida como Doutrina Monroe. Monroe era o presidente dos Estados Unidos de então. Essa doutrina Monroe estabelecia no âmbito externo, primeiro, que os Estados Unidos reconheceriam as novas repúblicas. Então, os Estados Unidos foram o primeiro país, ou um dos primeiros países, a reconhecer todos os novos países independentes da América como independentes. Os Estados Unidos foram um dos primeiros, a Inglaterra foi um dos primeiros, porque a Inglaterra tinha interesses econômicos, mas os Estados Unidos tinham principalmente um interesse político. Os Estados Unidos não queriam que a Europa tivesse influência na América. Os Estados Unidos, daí surgiu o slogan América para os americanos. O continente americano é dos povos americanos, então os Estados Unidos tentaram usar seu poder econômico, sua influência, para que a influência europeia na América diminuísse e que os países da América Latina conseguissem de fato se tornar autônomos em relação à Europa. A gente já viu que isso não deu muito certo porque a maioria desses países se tornou dependente da economia inglesa. Eles se tornaram economicamente dependentes da Inglaterra. Então a influência europeia na América não cessou. Mas o objetivo dos Estados Unidos era cessar essa influência europeia na América. Só que tem um detalhe. A princípio, a política norte-americana era uma coisa mais política, cultural, assim, de... Olha, a gente quer formar um continente que seja realmente livre da influência europeia. Mas, aos poucos, a ideia do América para os americanos deixou de ser uma coisa assim de nós queremos que vocês sejam independentes da Europa para que vocês tenham autonomia, e aos poucos se transformou em nós, Estados Unidos, queremos que vocês sejam independentes da Europa para passarem a depender de nós. Então, os Estados Unidos, essa doutrina Monroe, ao longo do século XIX, foi se transformando em uma política, foi deixando de ser uma política meramente anti-imperialista europeia e passou a ser uma política de tentar influenciar, de tentar conseguir com que os países americanos passassem a depender dos Estados Unidos. Em alguns territórios isso vai ser muito forte. Em alguns países, em alguns territórios da América Latina, os Estados Unidos vão ter uma influência muito grande. Ao longo do século XIX, quando a gente entrar no início do século XX, a gente vai ver que muitos países são absolutamente dependentes da economia americana. Eles vão aos poucos deixando de ser consumidores da Inglaterra para serem consumidores dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não vai ter primordialmente, até vai ter, a gente vai ver isso depois, mas primordialmente os Estados Unidos não vão ter colônias, como os países europeus vão fazer na África, por exemplo. Até vai ter uma ou outra, mas na América Latina, os Estados Unidos não vai se importar tanto em ter colônias, mas vai fazer com que os países da América Latina se tornem independentes da economia americana. Então o slogan América para os americanos, da doutrina Monroe, aos poucos deixa de ser um slogan anti-europeu para ser um slogan pró-Estados Unidos. A ideia não é mais, nós queremos que vocês sejam autônomos. A ideia é, nós queremos que vocês sejam nossos clientes e nossos consumidores. Ok? Bom, então aqui para encerrar só essa charge que representa a doutrina Monroe. Né? Aí o tio Sam com um pé em cada ponta da América Latina, querendo dizer o seguinte, ó, o objetivo dos Estados Unidos é dominar a América. A América não vai mais ser dominada pelos europeus. A América vai ser dominada pelos americanos. No caso, os norte-americanos. Ok? Então, as independências na América Latina elas vão abrir espaço para que os Estados Unidos cresçam em direção ao continente americano, para que a economia dos Estados Unidos cresça em direção ao continente americano. E isso nós veremos quando a gente for estudar a Segunda Revolução Industrial e o desenvolvimento de algumas potências mundiais no século XIX, a gente vai ver como que os Estados Unidos lidam com essa questão. Ok? Então a gente está começando a ver o surgimento de uma nova grande potência no mundo a partir desse momento. Certo, pessoas?
como prometido, esse vídeo um pouco menor que a aula anterior. Ele pega quase 2 períodos inteiros, mas não pega 2 períodos inteiros. Estudem, façam os questionários, dúvidas me mandem por WhatsApp ou por e-mail. Espero ver vocês pessoalmente em breve, se não, nos falamos através dos vídeos e das redes sociais, ok, pessoas? Abraço e até mais.